Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Entrevista Ideal e hoje eu estou aqui com um grande sócio. Esse sim tem história para contar, viu? Vou saber se vai dar tempo, né? Tanta história, tanta história. Cláudio Albuquerque, tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo. Cláudio, a gente está tentando entrevistá-lo há uns 2 anos, mais ou menos. Nunca tem tempo na agenda. Aí, não, esse mês eu não posso, vou para França, vou para Alemanha, vivo viajando. Cláudio, você... Para Maracanaú. Maracanaú, Iguape. Cláudio, você me mostrou agora há pouco uma foto, bebezinho, né? Você Bebê de 4 anos. já tinha 4 anos quando aquela foto? Mas você... O Roberto tinha 3. Eu com o Roberto. Ali do piso vermelho, né? Ali Você nasceu no ideal praticamente, não é isso? Eu posso dizer que eu me conheci no ideal. Entendeu? Nasceu na maternidade, né? O ideal sempre foi uma extensão da minha casa, da casa dos meus pais. Né? Meus pais eram sócios e nós vivíamos aqui, aproveitando a piscina, o mar. Né? E você estudou no Cristos, não é isso? Foi. Eu fui aluno fundador do Cristos. Né? E os amigos aqui do Ideal eram também colegas do Cristos e de outros colégios que depois eu passei a estudar também. Né? E são amigos para a vida toda? São amigos que eu acho que as amizades que ficam são essas amizades que você faz quando jovem, né? Sem outros interesses, a não ser a pura amizade mesmo, né? A identidade de esporte que você pratica e tudo mais, né? Então, é uma amizade que fica. E quando você falou esporte, você praticou esporte aqui no Ideal? Trabalhei, tenho fotografias aqui, bem jovem aqui, com os colegas daqui, né? Jogando futebol, que eu nem sabia que jogava futebol, depois foi que eu fui ver. Você não lembrava que jogava? Não lembrava. Aliás, o Sérgio Lieberman, que tem uma boa memória, disse que o nosso time foi campeão na última rodada aqui e que eu fiz um gol. E você não lembra? Né? Eu disse, olha, só se alguém chutou e bateu em mim. Então eu não vou nem perguntar se você era bom de bola, porque você nem lembra, nem adianta, né? Alguém chutou, bateu em mim, entrou no gol. O Roberto, meu irmão, diz ele que era goleiro. Cláudio, e você falou que a sua turma de amigos, tanto do colégio como aqui do Ideal, aí depois você vai para Nova Friburgo. Que o pessoal chama de Friburgo, mas é Nova Friburgo. Né? Porque no Friburgo Rio é uma cidade na Alemanha que tem o nome de Friburgo. E aqui é uma cidade brasileira que foi fundada por Alemanha. Então o nome ficou Nova Friburgo. Aí você vai estudar no Rio de Janeiro, na Serra. Frio, né? E vai um monte de amigos junto, né? Foi uma curriola, como se diz aqui, bem grande. Né? Qual era o colégio? Era o Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas. Né? E foi tanto cearense nessa migração que no colégio passava filme toda semana e a gente tinha um jornal em que se fazia uma blog, um meme com filmes, os artistas, essas coisas. E estava passando a invasão dos bárbaros na cidade, nos cinemas da cidade. Aí botaram Colégio Nova Friburgo, invasão dos bárbaros nordestinos no CNF. Porque era aquela disputa, né, entre sulista e nordestino. Aí como é que era? Você ia e voltava nas férias para Fortaleza? A gente passava, era o colégio interno, a gente passava o semestre lá e passava as férias aqui, né?
eu passei uns 2 anos nesse vai e vem. Só que no último ano eu estava muito ambientado lá no Rio. Já não queria mais resolvi nem não voltar. passar mais as férias aqui em Fortaleza. Você era namoradinho, tenho certeza. Aí o meu pai disse, olha, vamos acabar com essa brincadeira de você ficar por lá e está muito adaptado. Tá? Cláudia, aí quando você volta, aí você vai para o Colégio Castelo Branco, não é Fui isso? para o Colégio Castelo Branco, Só um encontrei período curto, né? ótimos amigos lá Mas também. muitos amigos também. Você ia levando as curiolas, né? Porque naquela época o Cristo não tinha científico. Aí, E aí no outro ano foi que eu fui fazer o científico no Cristo. Aí voltei para o Cristo com todo mundo que tinha sido disperso. as Aí regiões. grupou. As legiões bárbaras que o doutor Cláudio ia levando para tudo que era canto. Mas aí, eu imagino que você tenha levado um monte de amigo também. Você vai para a UFC estudar economia. Mas você não tinha amigo não, né? Fiz vestibular. Foram muitos amigos, Olha só. né? Muita gente fez. E se não foi para o curso de economia, Era da mesma época. eu fui contemporâneo do pessoal que estava fazendo engenharia, medicina, né? Direito. E a gente, naquela época, a universidade era bem menor do que é hoje, né? E a gente convivia muito. E Todos os estudantes dos diversos cursos tinham o CEL, Clube do Estudante Universitário, né? E a gente frequentava muito aquilo lá e se convivia muito. dessa turma dessa época aí, alguém assim que são seus amigos, foram seus amigos, eu sei que teve governador, muita gente aí que se tornou governador. A nossa turma da faculdade era uma turma muito... O pessoal hoje acha que a política está muito polarizada, né? Mas é porque o pessoal não conheceu aqui, Não é de- 63, 64. Não é de daí pra hoje, frente. né? Então não é de hoje, porque lá o pessoal tá... Naquela época, a turma da esquerda sentava do lado esquerdo da sala e a turma da direita do lado direito, né? Isso não é privilégio dessa Mas geração. existia uma convivência muito salutar, entendeu? A gente conversava, se discutia, não era a coisa Visceral. personalizada, vamos dizer assim, né? Mas a turma mesmo era uma turma muito politizada, entendeu? Até que nós tivemos o governador, Gonzaga Mota, né? Gonzaga Mota Foi meu colega de turma, nós sentávamos do lado. O Homero Castelo Branco, que era presidente do DCE, o Gonzaga era presidente do diretório Centro Acadêmico Torqueira de Paula, da faculdade, e outros colegas que foram prefeito em Xelô, prefeito em Crato, entendeu? O Homero foi deputado federal pelo Piauí. O Firmo de Castro era O dessa. Firmo era 2 turmas acima da minha, né? O Firmo foi deputado federal. Fui deputado também, secretário de Fazenda aqui, né? Mas era Pessoa era do muito- mesmo Era do mesmo grupo, né? A gente convivia muito, contemporâneos ali. era vocês. contemporâneo. E o Firmo, uma pessoa especial, ele, além de ter sido colega, foi também no último ano meu professor, porque ele fez a monitoria e tudo mais e dava aula no lugar do professor. Ele sempre foi uma pessoa Legal. excepcional. Ele, onde foi, saiu ou formando uma nova turma de amigos ou levando os que já conhecia para tudo que era canto. Mas vamos lá, vamos agora para uma área da sua vida que ela também, durante esse período de colégio, aí você começou a trabalhar com 15 anos, aproximadamente, até menos. 15, 16 anos, 16 eu já anos. acompanhava meu pai e tudo, ganhava filme. E Né? quem era o seu pai? Para Antônio quem não Albuquerque. sabe, Antônio Albuquerque. Antônio Albuquerque, que ele tinha uma marca aí que... A Aba Filme era o nome fantasia da empresa. A Aba Filme, empresa É. da família desse... Porque Aba eram as iniciais do meu avô, Ademar Bezerra Albuquerque. Então ele botou o nome daquela época, estúdio fotográfico, Aba Filme. Então quer dizer que a Aba Filme, conhecidíssima, o Aba é de... Ademar Bezerra Albuquerque. Bezerra Albuquerque.
Eu acho que ninguém sabia disso, eu não sabia disso. Eu conheço a Aba Filme, mas eu não sabia que tinha essa ligação. Então fala para mim um pouco, o que foi a Aba Filme na tua vida? O que representa? Olha, foi uma escola, né? O meu pai, ele na verdade, ele fez odontologia, né? Mas sempre era um apaixonado pela fotografia. Ele já fotografava muito cedo. Meu avô abriu o estúdio fotográfico para o meu tio Chico e ele. O tio Chico era mais velho do que ele. Mas ele entrou com... O tio Chico tinha 16 anos, meu pai devia ter 15 anos. Né? Começaram a trabalhar no estúdio fotografando. Seu tio, Chico Albuquerque? Chico Albuquerque. É considerado um dos melhores fotógrafos. Ele foi quem fez as primeiras fotografias publicitárias do Brasil e formou toda esses fotógrafos que passaram a trabalhar com publicidade. Em São Paulo, todo mundo passou pela mão dele, trabalhou na Abril, entendeu? E formou uma turma muito boa na fotografia profissional. Né? E você não enveredou por esse lado não, da fotografia, ou só era mais do business? Não, eu como fiz economia, eu depois do curso de economia ganhei uma bolsa para fazer pós-graduação na Europa. Eu fui para a Bélgica, para a Universidade de Louvain, e lá fiz o meu pós-graduação em administração de empresas. Entendeu? Tinha um monte de amigos lá também? Na Bélgica? Foi um grupozinho daqui, também da faculdade, tudo. O Walter Rogrede foi comigo, tinha o Zé Carlos Aziz Ari, encontrei com ele lá, também era da turma aqui do Ideal. Irmão do Cezinha, César Ari? O César Ari, certo? Ele estava fazendo mestrado em, se eu não me engano, urbanismo, qualquer coisa assim. Ele é engenheiro, né? E você ficou quanto tempo lá? E eu fiquei 2 anos lá. O Zé Carlos passou bem mais tempo, porque ele fez depois um doutorado. Certo? O Walter também ficou um pouco mais tempo, porque trabalhava aqui nas docas e fez depois uns cursos para a área de administração portuária. Né? Eu voltei logo, terminou o curso. E pra gente finalizar... Foi em 68, voltei no finalzinho de 69. Ah, um garoto então. Eu estava com meus 25 anos. Menino. E pra gente só encerrar o capítulo Aba Filme, é uma marca que representou o segmento, como, acho que no Brasil todo. Nós tínhamos uma penetração muito grande aqui do Nordeste. Nós tínhamos lojas em Salvador, em Recife, também aqui em Fortaleza, no interior, em Juazeiro e em Sobral. Né? E pelo meu pai, nós fotografamos toda a história do Ceará, né? Porque a Aba Filme tinha um grupo de fotógrafos que se dedicava, que a gente chamava de serviços externos, que fotografava eventos, casamento, aniversário, festas, essas coisas. Fotografou, revelou e imprimiu a história do Ceará durante um bom Tudo passa, como dizia o meu pai, mas a fotografia fica. Né? Então é isso. Tudo passa, a fotografia fica. E falar em seu pai, linkando aqui com o Ideal Clube, que você desde garoto eu fui me conhecer aqui. Se conhecer no Ideal, se entender por gente, mas o seu pai, ele vai mais além ainda. Ele já convivia com o pessoal, os fundadores do Ideal Clube, lá na sede Damas ainda, não é isso? Ou seja, ali em 1931, 32... A Aba Filme foi fundada em 34. O Ideal é de 31. Lá no Sete Damas. Eu tinha uma tia, avó, tia do meu pai, era casada com o Antônio Gentil. Um dos fundadores do clube. Então meu pai frequentava... A cunhada de outro fundador, que são dois, né? O Zé Gentil e o Antônio Gentil. E ele era muito amigo dos primos, né? Filhos da tia Dagmar. O Luciano Gentil era o companheiro dele de tênis, jogava tênis, formava uma dupla. Eu mesmo, na época de jovem, viajei muito com o papai e o Luciano Gentil, disputando campeonato em Belém, em Recife,
de dupla, eles sempre formavam uma dupla porque eles se davam muito, jogavam muito juntos. Então, ele tinha tudo isso, né? Foi quase um fundador, né? Não digo fundador, porque ele era garoto quando ele deu Você falou que foi aluno fundador do Cristo, do colégio. Foi, isso eu fui. Pois é, então seu pai foi quase fundador do Ideal Clube. Mas de lá para cá, seu pai sempre frequentou o clube e você, evidentemente, como dependente, né, do seu pai? Frequentei como dependente e na gestão do Gustavo Silva, que eles lançaram umas ações para regularizar a situação dos filhos de sócios que estavam frequentando já adultos Maior de idade. e não maior de idade e não tinham se associado ainda. Então ele me deu uma ação, outra para o Roberto, outra para o Jorge. Ele ficou com a dele, os três mais velhos. E aí eu fui sócio proprietário aqui do Ideal. Não me lembro exatamente qual que ano foi a gestão do Gustavo Silva, mas foi na época que passou dos 250 para 1.000, que eles lançaram 750 ações. Ele falou que não lembra o ano da gestão do presidente Gustavo, quando teve essa, Mas é fácil constatar questão quando ele adquiriu, ganhou a ação dele, né, de sócio proprietário. E ele falou que ele não é muito bom de número, de memória, de datas específicas. E me contou uma história de quando ele era professor no Fênix Cacheral. Na Escola de Comércio Fênix Cacheral, que era curso secundário, né? Era no centro. Eu fui um professor meu que ensinava lá e pegou uma turma à noite na faculdade de economia e perguntou se eu queria substituí-lo à noite na escola da Fênix, que ele dava a matéria de História Econômica do Brasil, né? E eu sempre gostei muito de História, Geografia, essas coisas. E ele, sabendo do interesse que eu tinha, e eu passei 2 anos lá. E a data? As datas? As datas eram complicadas porque eu não podia cobrar as datas nem nome, porque eu não me lembrava. Então eu dava o fato econômico, né, as causas e as consequências e situava isso dentro do contexto maior. E quando eu ia cobrar, eu pedia uma redação e exigindo exatamente que o aluno me explicasse o que tinha gerado aquele ciclo e quais eram as consequências daquilo para a economia, né? Então o pessoal adorava porque não tinha decoreba, né? Isso era o Cláudio professor. Professor. Mas aí ele encando com o Ideal Clube, tem uma história dele, sabe, eu ouvi falar, não sei se é verdade. Você teve um professor que implicou com a nota, com a prova sua lá, e você foi reclamar, aí... Conte essa história. História que aconteceu no Ideal Clube. Eu acho que não casou, porque já na certa idade era solteiro ainda, eu acho que você gostava que ele não tem herdeiro, não. Ninguém assiste isso não. Não, eu nunca fui de ir atrás de nota. Sim. Eu estudava, passava, pronto, estava satisfeito. Mas às vezes eu ficava um pouco magoado quando eu fazia uma prova muito boa e o professor não dava a nota que eu achava que merecia. Que seria 10, né? No mínimo. Mas eu fiz uma prova e o professor, era uma prova de matemática boba, matemática comercial, e ele exigia que você explicasse, redigisse como tinha chegado, o que tinha levado a fazer aquele conceito, né, na equação, né? E eu fiz a prova toda perfeita e ele me deu 9. Absurdo! Eu olhei o 9 e ele, pô, beleza, maravilha. Quando eu fui ver a prova estava toda certa. Eu digo, ué, por que ele não me deu 10? Aí fui falar com ele, né? Professor, por que eu não tirei 10? Aí ele disse, eu não gostei do seu português. Né? Aí eu fui reclamar o diretor da faculdade, que era o doutor Arildo Sá Cavalcante.
E fui enredar, né? Como diz aqui, medindo. Enredar o professor. O professor, e ele disse, Cláudio, o professor é dono da cadeira dele. Soberano na decisão dele. A cátedra dele, e eu não posso fazer nada. Ele, tudo bem, não tem problema. Ele vinha para o baile de Réveillon aqui, e eu e mais um outro colega tinha também levado uma nota que ele também achou que não merecia. E nós ficamos de jogar ele na piscina. Vocês prepararam uma emboscada para o professor. E ficamos, ele descobriu isso, não sei como, ele ficou rodando aqui. Fugindo de você, né? Seguia aqui, ele rodava, passava para o outro lado, até que nós resolvemos ir um para o lado, outro para o outro, e nos encontramos e demos um empurrão nele, ele caiu. Jogaram o professor na tudo piscina. dentro da piscina. Mas... E era a piscina retangular. Era retangular. Mais fundo ainda, né? E foi aqui na área do fundo. E o professor pensa, pra quê? Não chegou a se afogar não, porque nós pegamos ele, Por que recuperamos. Por que eu não dei um 10 pra esse rapaz? Olha eu aqui todo molhado agora. Ai. Essa é uma grande história, viu? As histórias aqui no Ideal tem muitas, né? Imagina. Nem todas Podem ser publicadas. possam ser divulgadas e publicadas, né? Mas Podem ser contadas. a gente, sem isso aqui. como eu te disse, isso aqui era o prolongamento da casa dos pais, né? Só amigos aqui, a gente das férias, então tomava café e vinha para cá. Eu ficava aqui na piscina, jogava vôlei, ia pegar carretilha, pegar uma onda aqui na praia, e depois ia em casa almoçar, e a gente voltava aqui, se reunia aqui para ir para o cinema. Depois voltava para discutir qual era a festa que tinha à noite. Sim, São Luís. Hein? Sim, São Luís, centro. Diogo, sei lá. Já foi depois de 58, já tinha o Cine São Luís aqui, mas antes era do Diogo. Primeiro é o Diogo, né? Tá certo. O Cine São Luís foi inaugurado em 58. Aí falando que não lembra data e ano, olha só. Não, porque nessa época eu estava no Rio. Tá certo. E vamos lá, como é que é o Cláudio em família? Olha, eu sou uma pessoa muito feliz. Tenho 2 filhos maravilhosos, um filho e uma filha, né? Agora nasceu o 4º neto, né? Eles moram fora, todos os 2 moram nos Estados Unidos. Minha filha mora na Califórnia, em São Francisco, e o meu filho mora em Chicago, né? E eu acho que a felicidade dos pais é quando vê os filhos superando, né? E eu acho que todos 2 são pessoas assim, não é por ser meu filho, mas que eu queria ter tido um desempenho que eles têm, né? Isso me dá muito orgulho, uma alegria muito grande. Todos 2 são maravilhosos, entendeu? E foram muito bem criados. A minha mulher... Missão cumprida, né? Missão cumprida. Nos educou muito bem. Ela que era mais assim, era professora, né? E muito dedicada nessa área do ensino, e sempre cobrou o suficiente deles. Eu acho que não cobrou mais nem menos, cobrou o suficiente. Graças a Deus, eles tiveram sucesso com a vida, né? Lógico, filho dá trabalho, mas quem não quer trabalho, né? Que cria um peixinho, né? Máxima do Vinícius de Moraes, né? Filhos, ter ou não tê-los, mas se não tiver, como saber? Como saber, né? Saberei. Então é isso aí. E a alegria da gente é exatamente ver essa superação. Que legal, bacana. E você falou aí na Dona Sofia, tem uma história diferente, eu diria. Como é que é a sua relação, não é nem atualmente, já faz um tempo, com a Dona Sofia? Ela hoje é a minha melhor amiga. Diga de olhando para a câmera essa história. É a minha melhor amiga. Como assim? Eu admiro muito, é uma pessoa maravilhosa, fantástica,
certo? E nós temos uma história, nós temos uma família. Não, peraí, só interromper para fazer aqui. Quando alguém tem... Não me comprometa. Não, tem amigo seu, nem sabia que você tinha. Ah, tem, porque eu não ando aí dizendo, Aí você chega e fala... me separei, já faz um bocado de tempo, e tem gente hoje que acha que... Esse, quando? Quando? Eu já faz 15 anos. 18 anos, 20 18 anos, sei lá. Não. E aí, se me interromper... Isso Mas foi aí, melhor, olha, né? nós convivemos muito bem. Como eu disse, é uma amiga que eu tenho realmente do coração, certo? Isso não é ótimo. Eu divido, inclusive, até a secretária com ela. Um dia vai lá para casa, outro dia vai para casa dela. Jantam juntos. A gente sabe qualquer coisa, olha, vamos sair, né? E tem... Às vezes tem... As mulheres de alguns amigos meus acham que eu sou mau exemplo. A nossa situação não é bom exemplo porque pode influenciar. Não, isso... Mas isso é cada um, cada qual. Eu acho que não Exatamente. tem nada a ver. Né? É uma situação que Tá interessante. aconteceu e tudo. É interessante, É bacana. olhar para frente. Eu acho que essas coisas são Depois eu vou... da vida. Né? Depois eu vou saber se existe algumas histórias como essa. Eu contei uma parecida. Também não pode contar, não. Cláudio, Isso. eu não sei mais o que eu tenho para perguntar. Nossa conversa aqui já foi... Tem as histórias que você não pode contar. Tô doido para contar a história do Não, chulé olha, que você dava no eu tenho rapaz. alguns amigos hoje que aqui no Ceará é um estado muito pródigo em escritores, né? Todo mundo acha que pode escrever um livro. Aqui Né? no ideal toda semana. Aqui lança toda uns três. semana tem um lançamento. Né? E já vários amigos meus escreveram suas histórias de vida, né? As biografias. E eu digo, não me coloque Não me cite. nesse seu Quando a livro história aí, tiver porque o Cláudio, me aí você deixa ao cita. largo. Um Porque amigo. vai me comprometer. Aí você cita né? o amigo. Cláudio, como é que é hoje a tua relação aqui do Ideal Clube, teu convívio, teus amigos? Eu sempre tive uma relação muito próxima do Ideal Clube. Né? No começo, mais do iate, porque eu sempre pratiquei vela, sempre gostei de vela. Mas do tênis, que eu comecei no tênis, era aqui no Ideal. Passava o dia todo aqui, férias, jogando tênis e tudo. Os meus professores eram daqui, Ideal. Mas depois que eu entrei na vela, eu fiquei muito ligado no iate. Como a maioria do pessoal aqui do Ideal foi para o iate e faz esse... Você foi diretor do iate. Fui diretor, sei lá, 20 anos, qualquer coisa assim, na área de vela e tudo. Fizemos campeonato brasileiro aqui, até campeonato mundial, no Hobcat, né? Tínhamos uma escolinha lá que a gente dava instrução para garotada, para se iniciar na vela. Isso foi uma experiência muito boa e formamos muita gente boa que despontou aí desse Brasil todo e na vela. Você tem uma Entendeu? história no iate clube também. E eu depois que saí lá da diretoria do iate, porque eu achei, estava numa área assim muito que tinha um grupo jovem com muita garra e com muita vontade de trabalhar. Sim. Certo? Aí eu disse lá para o Chico, que era o comandante na época, eu disse, olha Chico, Deixa essa garota... dá uma chance para esse pessoal novo aí, que eles estão com gás, muito gás. Né? E eu acho que a gente já fez o que tinha que fazer. Então, é a hora da turma nova. Foi na época que o Alcimor estava aqui, na presidência, e me convidou para fazer parte do conselho, compor o conselho. Você está até hoje. E eu estou até hoje aqui, não sei nem quando foi que o Alcimor foi presidente. O Oscar foi presidente 3 vezes. 3 vezes? Três Tudo gestões, isso. De 10 a 14, depois 18 a 20. Pois é, desde a primeira vez dele aqui eu fui do conselho. Ou seja, um idealismo raiz que teve um A pai gente continua frequentando, eu tenho uma turma que veio aqui
Quer dizer, não tem uma turma. Eu frequento uma turma do sábado aqui, que é o pessoal que diz a turma da cachaça. Turma da A cachaça. turma da cachaça é uma turma muito gostosa aqui, o pessoal mais E as ideal terças, raiz. Né? nós estamos gravando hoje, uma terça-feira, e ele está aqui doido para acabar essa entrevista, porque tem uma turma dele É a ali. turma aqui do iate que se que é a reúne turma aqui. do iate. Quem são? É o Maurício Medeiros, que você já entrevistou, o entrevistei. Tibério Bulamar, Também já o entrevistei. Teixeira não. Não. E eu, te dizendo, eu frequento essa turma aqui da terça-feira, que era o dia que a gente se reunia lá no iate. Como o iate hoje não abre terça-feira, nós marcamos a reunião para cá. Já faz algum tempo que a gente faz a nossa reunião aqui, dos últimos moicanos lá da antiga diretoria. Então, e tem a sexta-feira, que é um grupo maior, são amigos meus hoje, mas que eu conheci quando eu estava fazendo o serviço militar, que eu passei 2 anos no CPR, depois fiz o estágio no 10º IGO, certo? Então essa turma estava chegando aqui em Fortaleza como tenente, aspirante, certo? E eu conheci o pessoal mais ou menos dessa É época. do almoço da sexta. É, o almoço da sexta-feira. Então, é uma turma que a gente se reúne aqui, eles já estão todos reformados, os que são militares, os outros, como o Gonzaga Mota, que foi governador, que também frequenta o pessoal, o doutor Nelson, o Walter Cabral, que era também companheiro, e foi companheiro também de CPUR, né? Então, foi um pessoal que me acompanhou durante a vida toda e que a gente mantém uma relação muito saudável e... Então são 3 turmas aqui no Ideal. Sexta-feira no almoço, essa turma. que acabou de Sexta-feira aqui falar. no... As A terças, turma turma do que a gente iate. chama aqui é a tábula redonda. Aqui, Turma da cachaça, a turma da turma do cachaça iate. e a turma do iate. São do 3 iate, são turmas. 3 turmas aqui. Conselheiro do clube, sócio desde que se conheceu. Eu não sei, rapaz, desde quando eu sou sócio. Não. Eu acho que eu tinha... Não a frase, Eu a acho que eu expressão, tinha... que se conheceu aqui, como é? Não, eu me conheci aqui. Ele se conheceu aqui. O pai dele se banhou no poço lá das damas, certamente. Tem história que tinha um poço, tinha uma água ideal. Era, que Por isso que o nome é o Ideal. Vânios Vieira, que escreveu Sim. sobre o Ideal, né, é que o nome foi porque o pessoal dizia, isso aqui é o ideal, né? O Cláudio, faltou perguntar alguma coisa? Você acha? Rapaz, Falta. não faltou porque se você perguntasse muito, eu talvez não pudesse responder. Não pergunte não, vai que eu respondo. É. Melhor não. Cláudio, foi um prazer. Olha, é uma satisfação e eu acho que esse clube é um clube que tem história e que vai perdurar durante muito tempo, porque eu acho que todo mundo que vive o ideal tem esse espírito, né? Viveu, passou para os filhos, hoje são os nossos filhos que frequentam, né? E o espírito é o mesmo, né? Eu ia lhe perguntar, como eu faço sempre nas entrevistas, você deixar uma mensagem pro sócio idealino, para a nova geração idealina, mas já acabou de deixar, né? Justamente, se quiser. Eu acho que só vivendo isso aqui para... Quando você me pediu para fazer essa entrevista, eu fiquei assim meio receoso, Relutante. porque eu não sou muito de... Midiático. Como é que eu poderia dizer? De discurso, não, sabe? Mas eu aprendi com um amigo meu que quando a gente fala o que sente, o que vem do coração, É natural. é natural e as pessoas entendem, né? Então eu acho que isso aqui é o que eu procuro dizer, é o seguinte, a pessoa precisa entender e viver esse ambiente, né? Eu acho que a vida é o dia de hoje. O passado é o passado e o futuro ninguém sabe o que vai acontecer. Viver o que há para viver. Né? Eu acho que a gente tem que viver é o dia. Exatamente. O dia que a gente A melhor maneira possível. é que a gente vive todo dia. Todo dia a gente vive o dia. E a gente falar em dia, a gente começou essa entrevista ainda com a luz do dia e agora já está escurecendo. A luz deve, A luz aqui já deve ter se alterado. Tá baldeado aqui. Isso só mostra o quanto foi bacana essa entrevista. Começou de dia, tá
2. E eu tô segurando esse uísque aqui até o final pra gente brindar aqui no final da... O meu já tá acabando. Foi uma alegria muito grande poder contribuir aqui. Eu não lhe disse que ia ser um bate-papo? É, Foi tranquilo? eu quero saber como é que você vai Gostou? editar isso aí. Será que vai ter que editar alguma coisa? Eu acho que Tem que não. editar. Vamos ver. Obrigado. Obrigado Eu que mesmo. Você é uma agradeço. figura incrível, Uma alegria bacana muito mesmo. grande. As histórias muito bacanas. A gente conversou muito mais além dessa entrevista gravada. Como quase todo mundo, as histórias que são contadas que não vão são bem mais interessantes. Mas aí fica de fora. Fica de fora, né? Foi um prazer, Cláudio. Prazer, até foi a meu. próxima. Esse foi o programa Entrevista Ideal de hoje com Cláudio Albuquerque, esse grande sócio idealino. Até uma próxima, pessoal. Brinde de novo, brinde de novo. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tô bebendo.